Todos domingo, menos Isabel, né? Que Isabel não estava na igreja dela cultuando. A irmãzinha não estava domingo também não, né? Não tem problema. Domingo o pastor fez uma pregação aqui pela direção do Espírito Santo que foi tremenda. Que palavra que o Senhor tem nos entregado aí nos últimos cultos, né? Através daqueles que têm passado aqui no altar. E ele falou essa frase e eu fiz questão de anotar ela, porque é uma frase que está altamente conectada com a pneumatologia, com a doutrina do Espírito Santo. E aqui nós já vemos a importância do estudo da teologia para a aplicação prática da nossa fé pública. A teologia, o nosso conhecimento teológico, ele vai influenciar, ele vai não só influenciar, ele vai direcionar, né, as diretrizes da nossa pregação, o conteúdo da nossa pregação, a fé que a gente prega. E ele falou essa frase: santidade não é apenas um comportamento ético, é o resultado da presença de Deus em você. E isso é a ação do Espírito Santo na vida do cristão. Se nós não pecamos, se nós reduzimos a influência do pecado na nossa vida, se nós conseguimos a cada dia que passa da nossa vida pecar menos, se separar mais para o Senhor, tomar atitudes de um comportamento ético, é pelo Espírito Santo de Deus. Essa capacidade vem do Espírito Santo. Comportamento ético, até uma pessoa do mundo pode ter. Um comportamento ético e moral, ele é relativo em relação à cultura onde o sujeito está inserido. Por exemplo, é corretamente ético e corretamente moral em um país de crença, de cultura muçulmana, um homem ter mais de uma esposa. É cultural, é aceitável e não há problema para eles. Mas, para um país como o Brasil, de influência cristã, e o direito também, ele vai determinar que o poligamismo, ele é um crime, não é ético nem moral que um homem tenha mais de uma esposa. Então, um comportamento ético e moral, qualquer pessoa do mundo pode ter. Ela pode, como diz o próprio Platão, o filósofo, ele vai falar de a busca pelas virtudes cívicas. Mas um comportamento santo, um comportamento separado para Deus, de acordo com a ética e a moral cristã, e essa não é relativa, só o Espírito Santo pode trazer. Comportamento ético e moral dentro da Bíblia está altamente ligado com a pneumatologia. Ética e moral cristã é uma matéria que, se Deus quiser, né, graça, ano que vem ministraremos para vocês, e é uma matéria importantíssima. Temas que vão abordar, por exemplo, música secular é correto ou não é correto, assistir um filme, uma série, né? Que tipo de vestimenta usar na praia, que tipo de vestimenta usar no meu dia a dia, usos e costumes cristãos. Então isso está altamente ligado à ética moral e cristã. Uso da ciência e tecnologia, os limites dela, tudo isso ligado à ética moral cristã, e também tem conexão com a pneumatologia, porque é ela que vai, o Espírito Santo que vai nos direcionar a viver uma vida de acordo com os padrões da Bíblia que Jesus nos ensinou, que Deus nos ensinou. Amém? Então vamos abrir a nossa matéria de hoje. Deixa eu vir para cá para dar o play. Ele é teimoso, é assim mesmo. Não sei porque tem horas que funciona, tem horas que não. Aí foi. Então, o Espírito Santo e o ministério de Jesus. Então, qual a relação do Espírito Santo com o ministério de Jesus Cristo? Né? O Espírito Santo sendo uma pessoa e Jesus sendo outra pessoa, qual é a relação entre eles? Vamos ver se vai agora. Foi. Então, o Espírito Santo no ministério de Jesus. Vamos examinar como o ministério de Jesus se relaciona com o Espírito Santo. Para isso, iremos distinguir
os principais precursores de Jesus no Novo Testamento, para que então seja estudado o agir do Espírito Santo no fundamento, início e continuação do ministério de Jesus. Fiz uma observação ali: para a otimização da disciplina em um modelo introdutório à pneumatologia, é fundamental considerar a atuação do Espírito Santo já no Antigo Testamento. Sua ação manifesta-se na vida de profetas, juízes, reis, sacerdotes e até mesmo de pessoas comuns, todos estes servindo como sinais e antecipações do ministério messiânico de Cristo. Vou agora sintetizar isso para os irmãos. Antes da gente entrar, então, estudar aqueles que vieram antes de Cristo no Novo Testamento, que eu vou citar, a gente já tem que levar em consideração, apenas para eu deixar mais rápido a matéria, que o Espírito Santo já agia por meio dos profetas, já agia por meio dos juízes, por meio de sacerdotes, por meio de reis. Ele já tinha essa ação através dessas pessoas que simbolizavam um ministério de Cristo já, parte do ministério de Cristo, né? O próprio Moisés, ele vai simbolizar Cristo em vários momentos, né? O próprio Josué também como um general. Então nós vamos ver ao longo do Antigo Testamento várias representações de Cristo. Isaías, quando ele fala assim: eis-me aqui, envia-me a mim, é Jesus. Quando o próprio Isaías profetiza: o Espírito do Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, para trazer vista aos cegos. Eu não lembro o versículo todo agora. O Isaías já estava fazendo uma fala profética de Jesus Cristo, tanto que lá em Lucas Jesus vai falar: esse verso, essa profecia se cumpre hoje na minha vida. Então, todos os ministérios que nós vemos ao longo do Antigo Testamento, eles vão estar em exercício na sua plenitude, na pessoa de Jesus Cristo. Por meio de quem? O Espírito Santo. Sempre o Espírito Santo. Eu costumo falar que o Espírito Santo, ele é o agente de Deus na terra. Então, a entidade céu lá, quando eu digo a corporação do céu, Deus, o céu, os seus anjos, o exército celestial, aí Deus fala assim: eu vou colocar um agente na terra, uma minha própria pessoa agindo na terra, é o Espírito Santo. E nós somos agentes junto com o Espírito Santo, porque ele nos usa. Nós estamos aqui em ação pelo Espírito Santo. Amém? Isso é intimamente ligado a missões. Não há propósito na igreja se não for para promover a adoração a Deus. Levar pessoas a adorar a Deus. É o nosso único propósito. Não há outro propósito nisso. Jesus falou assim: vocês são o sal da terra. Você compra lá, você faz uma batata frita, aquela porçãozona de batata frita. Você vai lá no quiosque e pede batata frita. Aí vem um saquinho de sal, certo? Você pega o sal e coloca tudo em cima no meio assim? Você espalha o sal por onde? Pela batata inteira. É assim que o cristão tem que ser. O sal, ele tem que ser espalhado por todo o mundo. E essa é a ação do Espírito Santo, nos espalhar pelo mundo. Ele nos espalha pelo mundo inteiro para que a gente pregue o Evangelho. Ele nos move a ir pelo mundo inteiro para que a gente pregue o Evangelho. Amém? Alguns exemplos do Espírito Santo agindo no Antigo Testamento, teremos Êxodo 31, do 1 ao 11, eu vou ler para os irmãos. Êxodo 31, do 1 ao 11. Vou ler aqui para os irmãos. O Senhor disse a Moisés: veja, escolhi especificamente Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. Enchi-o do Espírito de Deus e lhe dei grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo.
Ele é exímio artesão, perito no trabalho com ouro, prata e bronze. Tem aptidão para gravar e encravar pedras preciosas e entalhar madeira. É mestre em todo o trabalho artístico. Para ajudá-lo, designei pessoalmente a Oliabe, filho de Aizamaque, só nome bonito, da tribo de Dan. Além disso, conferi habilidade especial a todos os artesãos de talento para que façam tudo o que lhe ordenei. A tenda do encontro, a arca da aliança, a tampa da arca, que é o lugar de expiação, todos os objetos do tabernáculo, a mesa e seus utensílios, o candelabro de ouro puro e todos os seus acessórios, o altar de incenso, o altar do holocausto e todos os seus utensílios, a bacia de bronze e seu suporte, o vestuário finalmente confeccionado, as roupas sagradas para o sacerdote Arão e as roupas para seus filhos usarem em seu serviço como sacerdotes, o óleo da unção, o incenso perfumado para o lugar santo. Os artesãos deverão fazer tudo conforme eu lhe ordenei. Olha como Deus é detalhista em se tratar, em preparar um tabernáculo para adorá-lo. Como Deus vai nos... E Ele enche com o Espírito Santo essas pessoas com toda a capacidade. Falei na aula passada aqui, tudo que vocês estudarem, que vocês forem trabalhar, se forem se empenhar em alguma coisa, peçam o auxílio do Espírito Santo, porque Ele vai dar a capacidade. Vai fazer um curso, o Espírito Santo me dá a capacidade de entender a matéria. Vai fazer uma faculdade, o Espírito Santo me dá a capacidade de entender. Vai ler um livro, o Espírito Santo me dá a capacidade de entender esse livro, de discernir esse livro. Nós precisamos aprender a pedir essa direção para o Espírito Santo e crer nela, que Ele abre o nosso entendimento e essa capacidade vem. Amém? Temos o exemplo de Moisés de 70 lá em Números 11, 16 ao 17, né? E aí eu fiz uma observação aqui. O livro de Juízes apresenta uma sequência de homens e mulheres capacitados pelo Espírito Santo para guiar e julgar Israel. O primeiro é Otoniel em Juízes 3:10. Além desses podemos citar Gideão, Juízes 6:34, Jefté em Juízes 11:29, Sansão em Juízes 13:25, 14:6, 14:19 e 15:14. A narrativa do livro de Juízes descreve diversas pessoas que agiram não com recursos próprios, mas por meio de investidura divina de força e sabedoria. Amém? Peguei esse comentário da própria teologia sistemática que eu estou usando como referência nos estudos. Até aqui tá ok, pessoal? Então, esse você viu isso, né? Uhum. Aqui ele está falando em capacitação tipo de artesãos, né? Artesão. Ah. De artesão. Agora, o Espírito Santo ele capacita vários tipos de... Tem várias capacitações, né? No caso que você falou agora, é isso? Para tudo. Para tudo. Igreja pequena... Onde não é o louvor não, igreja pequena. Igreja pequena, de repente, falta músico. Ore a Deus. Quanto menos recursos humanos, maior ação de Deus. Maior ação de Deus. Vamos supor, uma área isolada, não tem ninguém que possa me ensinar a tocar um instrumento e preciso de um instrumentista. Ore a Deus, eu creio que Deus capacita alguém. O nosso pastor, depois pode perguntar para ele o testemunho dele. Ele aprendeu a tocar bateria numa visitação de um anjo. Visitava ele em sonho, se não me engano foram 5 noites. Você ouviu esse testemunho já, Graça? Ele já contou esse testemunho para mim, pode procurar ele e perguntar. Ele recebeu a visitação de um anjo em sonho, aprendeu a tocar, o anjo deu algumas orientações para ele,
E ele toca bateria. Hoje ele não toca mais, ele pouquinho, né, vai se aposentando. Mas exerceu esse ministério por um bom tempo. E conheço pessoas que têm e que receberam o dom dessa forma. O Espírito Santo, quando eu comecei a tocar contrabaixo na igreja, não havia baixista na igreja. Não tinha. Eu queria tocar instrumento, eu era apaixonado pelo saxofone. Aí um dia eu estou assistindo o DVD do Lázaro. A minha vida é do mestre. Aí dá um zoom no contrabaixista. Aí faz... Quando eu vi aquilo ali, eu falei, meu Deus, que coisa linda. Aí o Espírito Santo, é esse que você vai tocar. Procurei um professor, procurei as aulas, fui indo, o GC investiu na minha vida, foi me ensinando também. Irmãos, a minha coordenação motor é 0. Eu reprovei 3 vezes na prova de carro, é terrível a minha coordenação motora. E eu tocava contrabaixo na igreja, pelo Espírito Santo de Deus. Hoje nós temos contrabaixistas, tem a Camila, qualquer um dos gêmeos toca um contrabaixo, eles têm essa capacitação, e está fluindo. Mas se um dia precisar, não tem mais ninguém. Vamos pegar a cifra de novo, partitura, vamos botar o Juninho no chão, Senhor, mexe aqui no meu intelecto, na minha coordenação motora e vamos para cima. Então a igreja tem que aprender isso, tudo por capacidade do Espírito Santo. Pedir obreiro, Lucas 10:2, orar ao Senhor da seara. Lucas 10:2. A seara é grande, poucos são os trabalhadores, portanto orem ao Senhor da seara para que envie mais trabalhadores. Quando a gente aprender a fazer orações específicas, nós temos que aprender a fazer orações específicas. Deus, Senhor, abençoa a igreja. Senhor, abençoa esse ministério. Senhor, abençoa... Senhor, Pai querido, nós precisamos aqui, Senhor, de músicos para quinta-feira, de músicos para terça-feira. Senhor, em nome de Jesus, manda um guitarrista e um coral para cantar nas terças-feiras, para fazermos um louvor antes da escola bíblica. Senhor, em nome de Jesus, os músicos que já têm, ajuda-os a ter tempo disponível, mas se for necessário, manda mais obreiros, oração específica. A gente tem que começar a abrir o nosso vocabulário com Deus. E quem faz isso? Quem que é que faz isso? Espírito Santo. É Ele que intercede por nós. A gente tem que começar a entender isso. O Espírito Santo de Deus, Ele trabalha no meu vocabulário. Quando você vai num restaurante, você pede assim, garçom chega, boa noite senhor, tudo bem? Que eu posso lhe ajudar? Boa noite. Aí você pede assim, eu quero comida? Ou você vai pedir, por favor, eu quero esse filé mignon com fritas, bem passado, mal passado. O senhor tem arroz à grega? Sim, eu tenho arroz à grega. O senhor prefere com arroz à grega? Ok, com arroz à grega então. Específico. E isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos auxiliar a fazer Ô Fê, só ajuda ali, Fê. Tá chegando uma pessoa ali, ó. Só para abrir a porta ali. O Espírito Santo vai nos auxiliar. Ele vai nos auxiliar a fazer a oração. Amiga minha, gente. Seja bem-vinda. O Espírito Santo vai nos auxiliar a fazer essa oração específica. Nós temos que aprender a ser específicos na nossa oração. Porque é nisso que o Espírito Santo vai nos ajudar. Amém? Dúvidas até aqui? Todas? Nenhuma? Glória a Deus. Deixa eu continuar aqui. Vamos para o próximo slide. Então, quem foram os precursores de Jesus no Novo Testamento? Quem antecedeu Jesus no Novo Testamento? Pouco antes da vinda do Messias e em relação a seu nascimento e infância, eu acho que eu errei a digitação, hein, gente? Diversas pessoas, acho não, tenho certeza. O professor estava cego nesse dia, tá? Ignorem. Vamos botar a culpa no corretor, né? A moda é botar a culpa no corretor. Diversas pessoas no Novo Testamento são descritas como capacitadas pelo Espírito Santo para cumprir
vários papéis. Referência desse texto ali, a teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal do J. Rodman Williams, que é um teólogo que escreveu essa teologia que é muito boa, da editora Vida. Então, o primeiro precursor é João Batista, é a primeira referência em Lucas capítulo 1, versos 15 ao 17. Vamos lá para o Evangelho de Lucas, o Evangelho segundo Lucas, em algumas Bíblias mais antigas ou católicas, segundo São Lucas, né? Vamos lá. Lucas 1, 15 ao 17. Pois ele será grande aos olhos do Senhor. Está falando a respeito de João Batista. Nunca tomará vinho, nem outra bebida forte. Será cheio de quem? Do Espírito Santo. Antes mesmo de nascer, fará muitos israelitas voltarem ao Senhor seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para seus filhos e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Amém? Então, o primeiro precursor de Jesus é João Batista. Ele foi cheio do Espírito Santo. Já é ali um vislumbre, já é um comecinho de Atos capítulo 2. O João Batista, ele ainda segue um modelo de profeta, um modelo profético, muito semelhante ao modelo profético do Antigo Testamento, né? Ele ainda tem esse modelo mais antigo de profeta. Amém? Temos também a Maria, mãe de Jesus, está em Lucas 1,35, só um pouquinho mais adiante. O anjo respondeu, e essa parte aqui, temos uns louvores maravilhosos, né, do Comunidade Evangélica de Nilópolis, que vem dessa passagem bíblica, que é o: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Uma bênção, amo esse louvor. Então, o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Amém? Então, temos aí um envolvimento do Espírito Santo sobre a vida de Maria. Maria que lá na frente, creio eu, a Bíblia não dá essa informação, eu creio, pelo que a gente aprende com a história da igreja primitiva, pelo que a gente lê na palavra de Deus, creio eu que ela recebe esse batismo com o Espírito Santo depois da ascensão de Jesus. Aí ela recebe definitivamente esse poder. Até então ela é envolvida, o Espírito Santo a envolve e sai. Lembra da pombinha de Gênesis? Que ela vai e volta para a arca? Está nesse processo. Está nesse processo. Por quê? Porque ainda a terra está sobre águas. A pomba ainda não tem aonde pousar. Zacarias, pai de João Batista, Lucas 1, 67, 68 e 76. Não pulei não, irmã. Pulei Isabel, é verdade. Pulei Isabel. É que estava marcado aqui no meu aqui. Obrigado por lembrar. Isabel, vamos para Isabel. Não é essa Isabel aqui não, é outra Isabel. Lucas 1, 39 e 45. Lucas 1, 39 e 45. Alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia, a cidade de onde Zacarias morava. Ela entrou na casa e saudou Isabel. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz, Isabel exclamou:
você é abençoada. Isso aqui é um hino da tradição cristã que segue-se até hoje. Você é abençoada entre as mulheres, e abençoada é a criança em seu ventre, porque tenho a grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Quando ouvi sua saudação, o bebê em meu ventre se agitou de alegria. Você é abençoada, pois creu no que o Senhor disse que faria. Gente, que passagem, né? Mas é do João Batista, não é? João Batista, é assim, ó, Maria, se eu não me engano, 6 meses antes, ela vai para a casa de Isabel, antes de Jesus nascer. 6 meses antes de Jesus nascer. Eu creio que a Maria foi ter um pré-natal com a Isabel, não é possível, sabe? Porque foi ficar lá com a Isabel. Quando a Maria chega para Isabel, Jesus está aqui, e o João Batista está aí no seu útero, ou só Maria. O João Batista dentro de você começou a se agitar, e você foi cheia do Espírito Santo. E aí você falou assim: Maria, você é abençoada entre as mulheres, e abençoado, bendito é o fruto do seu ventre. Que coisa linda, gente. Que cena, eu fico mais essa cena. E aí tem uma galera que é pró-aborto. Sabe o pró-aborto? Imagina só a vida já gerada ali. A Bíblia fala que Deus se comunica com a criança ainda no útero. Chamou o profeta quando ele ainda estava no ventre da mãe dele, que o canto dos a boca dos recém-nascidos vai cantar um louvor puro ao Senhor, é um salmo. Que coisa linda! Ela cheia do Espírito Santo. Agora, vou fazer um adendo aqui, fugindo um pouquinho da matéria. Estava vendo uma vez uma ministração, achei isso impressionante, porque já me questionaram muito sobre, a Bíblia é um livro machista, que não valoriza a mulher, o cristianismo, o judaísmo é machista. Olha como Deus faz as coisas. O pecado, ele entra na humanidade, a princípio, por Eva. Parou de gravar? Não tem problema. Então amém. Obrigado. O pecado entra na humanidade através de Eva. Começa na mulher. Adão é influenciado e peca também. E aí é muito normal, a gente tem que tirar esse hábito de nós. Quando eu vou pegar a Eva lá no paraíso, é uma brincadeira que a gente faz. Mas nós temos que começar a repensar certos princípios que algumas brincadeiras trazem para a nossa fé. Porque a Eva pecou. Só que agora Deus ele fala assim: eu preciso desfazer esse negócio. Eu preciso trazer honra para esta mulher. Eu preciso honrar a mulher. Eu fiz a mulher para ser companheira do homem. E eu preciso trazer uma honra para ela. Aí Deus escolhe a Maria. E do ventre de uma mulher nasce o Salvador. Isso é tremendo. A forma que Deus vai desfazendo as obras de Satanás. Quando Jesus fala assim: eu vim para desfazer as obras do maligno, ele vai desfazer isso em todos os aspectos. Sobre Adão a Bíblia fala: o primeiro Adão caiu, mas o segundo Adão venceu. Ou seja, por Adão entrou o pecado, mas por Jesus entrou a salvação. Por um homem, não seria injusto, por causa de um homem, todos nós sermos julgados e condenados? Aí o que Jesus faz? Então beleza, então por um homem também vai entrar a salvação. Vocês não precisam fazer nada, só precisa acreditar em mim, só precisa ter fé em mim, que eu vou advogar por vocês, eu vou pleitear a vida de vocês, só crê em mim. E aí por um homem entra a salvação na terra inteira. Então não tem como falar assim: Deus é um juiz injusto, Deus foi injusto. Assim como pela mulher entrou o pecado, pela mulher entrou o Salvador também. Então, não existe um maior do que o outro, sempre ali. Ministérios diferentes. Amém? Zacarias, pai de João Batista. Lucas 1, 67, 68 e 76. Então seu pai Zacarias ficou cheio do Espírito Santo e profetizou: seja bendito o Senhor, o Deus de Israel, pois visitou e resgatou o seu povo.
Amém? Vamos ler o 76. E você, meu filhinho, será chamado profeta do Altíssimo, pois preparará o caminho para o Senhor. Que tremendo, né, gente? Até o Zacarias recebeu uma injeção do Espírito Santo, uma prévia ali, né, do que seria em Atos capítulo 2, gente. Tudo isso é uma prévia do que seria em Atos 2. Nós estamos vivendo isso. Quem crê? Eu creio. E Simeão, lá em Lucas 2,25, um homem justo e piedoso. Lucas 2,25. Lucas 2,25. Naquela época vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele e lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Nesse dia, o Espírito... Essa escrita de Lucas é maravilhosa. Nenhum evangelista fala tanto do Espírito Santo igual Lucas. Olha como ele é detalhista, o Lucas. O Espírito Santo estava sobre ele e lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Nesse dia, o Espírito o conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino a Jesus ao Senhor, como a lei exigia, ou seja, 8 dias depois que a criança tivesse nascido, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, sabe? Agora eu posso morrer feliz, o camarada falou. Como prometestes, vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações e é a glória do teu povo Israel. Gente, que coisa linda, né? É interessante, isso eu não anotei em aula, eu vou ler o versículo seguinte. O versículo 33. Os pais de Jesus ficaram admirados com o que se dizia a respeito dele. Então Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do bebê: este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações. Você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. Ou seja, eu não sei não se Maria e José, outras pessoas também tiveram essa revelação. Porque eles ficavam admirados com o que se falava de Jesus. Se outras pessoas encontravam e por essa mesma revelação, mas o Espírito Santo já ativo ali, naquele tempo. Ativo naquele tempo, antes de Jesus nascer. O que leva a uma interrogação muito interessante, que não temos essa informação, mas será que realmente houve um tal silêncio no período intertestamentário? Lógico, não houve profecias, mas será que a terra ficou vazia de uma ação do Espírito Santo? Porque a gente já vê que esse Simeão era um homem justo e piedoso que tinha recebido o quê? Uma profecia. Ele recebeu uma profecia. E se a gente falar ali, ele está vivendo um período intertestamentário, já próximo do nascimento de Cristo. Ele recebeu uma profecia. Esses detalhes levam a gente a repensar algumas nossas visões sobre a fé, sobre o falar de Deus, sobre o agir de Deus. Porque muitas vezes a gente pensa que Deus não está agindo, que Deus não está falando, ou que, será que Deus abandonou a América no tempo que ela não foi colonizada? O Espírito Santo a todo momento, gente. O Espírito Santo nunca nos deixou. Ele está assim, sobre a terra a todo momento. Circulando a terra, procurando um lugar aonde ele possa pousar. Gênesis 1:2 é a ação do Espírito Santo contínua. Quando nasce uma oliveira
em uma terra seca, o Espírito Santo pousa. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. Amém? Deixa eu ler umas observações que eu fiz. João Batista é um profeta arquétipo do Antigo Testamento. Do tipo do Antigo Testamento. O que você falou agora, eu tive uma visão do Espírito Santo, eu vi uma pomba com uma ovelha na boca. Amém. Agora? Eu creio. Presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo. Profecias vêm para confirmar, para testificar, para nos edificar. Revelações também. Glória a Deus. Em termos de Espírito Santo, o João foi cheio desde o ventre da sua mãe. Sua função foi preparar o caminho do Senhor Jesus. Teve um papel messiânico designado pelo Espírito Santo. Maria é verdadeiramente o supremo exemplo humano do poder capacitador do Espírito Santo. Nenhum pai humano poderia ser envolvido no nascimento de Jesus. Este seria a obra do Espírito Santo. É o dunamis vindo do alto, o poder vindo do alto. Esse poder que está em Lucas 2, quando fala assim o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá, esse poder é o mesmo termo grego utilizado por Lucas em Atos 2, dunamis, que é o radical grego da palavra dinamite. Então, esse dunamis é um poder no mundo espiritual explosivo, de poder mesmo. Esse poder entrou em Maria e ela concebeu a Jesus naquela hora pelo Espírito Santo. Por isso que nenhum homem poderia gerar Jesus, nenhum homem poderia participar dessa criação. Como qualquer outra pessoa, Maria teve que aguardar pela descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então, foi um envolvimento e ele se retira. Amém? Até aqui, gente? Está todo mundo quietinho. Glória a Deus. Vamos para o próximo slide. Tem muitas anotações, eu vou colocar na apostila para facilitar para vocês. Aí, Fernanda tá teimando comigo. Agora vai. Então, o Espírito no ministério de Jesus. Os 4 evangelhos concordam que o ministério de Jesus inicia após o batismo nas águas e descida do Espírito Santo. Lucas é o relato mais específico, que está lá em Lucas 3, 21 ao 23 e Lucas 4, do verso 1 e verso 14. Então, Lucas 3, 21... Você vê como a gente usa Lucas na pneumatologia? Como ele é importante para entender o Espírito Santo? Quer entender a ação do Espírito Santo? Quer começar a ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo e entender como ele age na tua vida? Leia Lucas e leia Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas também. Leia esses 2 livros. Leia, mastigue ele. Leia numa tradução, leia em outra tradução, leia em outra tradução, procure termos originais, reflita, ore, peça ao Espírito Santo. Você vai entender a ação do Espírito Santo na vida do homem, na vida de Jesus, na vida da terra. Amém? Lucas 3, 21. Eu achei que eu ia entrar nos dons do Espírito Santo hoje, eu acho que eu não vou conseguir não, hein, gente? Meu Deus, quanto detalhe. Certo dia, quando as multidões estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E uma voz do céu disse: você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Jesus estava com cerca de 30 anos quando começou seu ministério. Então, olha o que o Lucas escreve. Quando começou o seu ministério. Ele dá essa descrição, o Lucas, ele dá essa descrição de que Jesus tinha 30 anos quando iniciou o ministério dele. E lá no Lucas 4, no verso 1, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido por quem?
pelo Espírito no deserto. No verso 14, vai falar assim: então Jesus, cheio do poder do Espírito, voltou para a Galileia. Então o Espírito Santo, ele tem essa ação em Jesus, no batismo, desce sobre ele e leva ao deserto para ser tentado, para que ele vença a tentação da carne dele, da natureza humana dele, e o traz de volta para a Galileia para começar o seu ministério. A ação do Espírito Santo no ministério de Jesus, que é o tema que a gente está estudando hoje. Em João 1,32, o Espírito Santo permanece em Cristo. Não é só Lucas que fala do Espírito Santo. O Lucas só é mais detalhista. O Lucas é o assembleiano da época. Luquinhas é o assembleiano, pentecostal. Ah, olha, eu gosto da teologia lucana. Lógico que a teologia de Paulo é a base de tudo que a gente tem hoje, praticamente, é a grande base de todo o tipo de cristianismo que temos: pentecostal, reformado, católico romano, ortodoxo. Mas a teologia de Lucas é maravilhosa, é show de bola. Então, João 1,32. Então João deu o seguinte testemunho: viu o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Aí é o grande detalhe. Noé solta a pomba. Ele não vê a pomba. O João vê a pomba chegando na oliveira, fazendo um paralelo com Gênesis. O João vê a oliveira, que é Jesus, e a pomba descendo e permanecendo sobre ele. João, se você ler João em paralelo com Gênesis, você vai ver que João é o Gênesis do Novo Testamento. O que Noé não viu, João viu. Noé viu a pomba indo embora. João viu a pomba chegando. É um paralelo. Se você pega no Gênesis 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. João, com intencionalidade inspirada por Deus, ele vai escrever: no princípio, aquele que é a palavra já existia, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, ele existia no princípio com Deus, por meio dele Deus criou todas as coisas, sem ele nada foi criado. Oi? João 1. Aí em Gênesis vai falar que Deus disse: haja luz, haja dia, haja noite. Vai falar para as criaturas da terra virem à tona, para as criaturas do mar. João resume a criação: por meio dele Deus criou todas as coisas. Aquele que a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. É Deus falando: haja luz. João é o Gênesis do Novo Testamento. Por ação de quem? Espírito Santo. Quando você olhar agora para a Bíblia, você vai começar a olhar o Espírito Santo nela todinha assim. Todinha. Você vai falar: gente, o Espírito Santo está em todo lugar. Segunda ação do Espírito Santo, após o batismo, que é em Lucas 3,21 que nós lemos, e a capacitação do ministério messiânico em Atos 10,38. Vamos ler Atos 10,38? Então, primeiro foi o batismo. Vamos lá. Cadê? Ministério de Jesus. Jesus Cristo. Ele vai ter duas ações. A primeira ação do Espírito Santo, vou botar ES, é o nascimento. O Espírito Santo vai agir no nascimento. Quando ele vai no útero de Maria e fertiliza o óvulo dela. Ele faz um
Inseminação in vitro espiritual, hein? A primeira inseminação artificial do mundo, que não é artificial, é sobrenatural, é poder de Deus. A primeira ação do Espírito Santo na vida de Jesus era o nascimento. E a segunda ação é no batismo. Ou seja, o Espírito Santo ele tem duas etapas de ação no ministério de Cristo. A primeira etapa é na geração, no nascimento, e a segunda no batismo. Aqui já é pleno. O Espírito Santo desce sobre ele, que é o que o João relata que ele vê. Vi descer sobre ele o Espírito Santo como uma pomba e permaneceu sobre ele. Então, essas são as duas ações. Agora, quer ver uma coisa interessante? Vamos pegar aqui a preta. Na vida do cristão. Isso é base para a gente trazer para a nossa fé pentecostal. A primeira ação do Espírito Santo aceitar Jesus. Nascimento. A segunda ação do Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo. Aqui, Jesus nasce na nossa vida. Aqui, Jesus nos batiza. Isso é tremendo. Quando você desce as águas, o pastor pega a sua mãozinha, desce-o, você crê em Deus Pai, Jesus como Filho, o Espírito Santo como Deus, que Jesus é seu único Salvador, suficiente. Amém? Amém, creio. Aí, então, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Show. Quem te batizou? Não. Pastor. Quem batiza com o Espírito Santo? É o Espírito Santo. Quem batiza com o Espírito Santo? Quem te mergulha no Espírito Santo? Jesus. Jesus pega e te mergulha no Espírito Santo dele. Esse batismo aqui, só Jesus. Virá aquele que vos batizará com fogo e no Espírito Santo. Aqui é a ação de Jesus para que recebamos o Espírito Santo. Aqui é a ação do sacerdote, ou seja, o pastor, o evangelista, o diácono, o irmão. Você está viajando lá, sei lá, você vai visitar algum lugar, de repente você evangeliza o camarada, ele fala assim, desce, eu creio em tudo que você falou nesse Jesus, tem água ali, o que me impede de ser batizado? Batiza o camarada. Mas eu não sou pastor. Batiza o camarada, salva aquela vida, deixa ele declarar a fé dele publicamente. O resto, o cuidado, é o Espírito Santo. Amém? Amém, glória a Deus. Ficou claro aqui, gente? É lindo, né? Quando a gente começa a enxergar o Espírito Santo nessa forma, esses detalhes do Espírito Santo de Deus agindo em nossa vida. Vamos dizer aqui o que eu anotei. Esse batismo, esse primeiro batismo, é no Espírito Santo ou com o Espírito Santo? É a mesma coisa. Isso foi mais uma confusão nossa linguística que a gente acabou causando. Aí aparecem uns pregadores querendo fazer coisas diferentes. Batismo no, batismo com. A Bíblia vai falar na tradução batismo com. Nós ensinamos batismo no. Mas o sentido é o mesmo, é ser mergulhado no Espírito Santo. Toda vez que a pessoa se entrega para Jesus e é batizado nas águas, ele recebe o Espírito Santo. Sim. Depois, ele é batizado de novo. Quando a pessoa aceita Jesus, ela recebe o Espírito Santo. Depois... Fazemos o apelo. Você faz a oração de confissão. O Espírito Santo desceu. Passa a morar em você. Você se batiza. O Espírito Santo vai te conduzir ao batismo nas águas. Ele vai colocar no teu coração, eu quero me batizar.
Muito bem. Ele vai gerar essa visão em você. Eu quero ser batizado nas águas. O Espírito Santo te conduz para esse batismo, para esse ato público. Você declara a sua fé publicamente. Quando você é batizado com o Espírito Santo, é Jesus te batizando. É o próprio Cristo te mergulhando no poder dele. O próprio Jesus, agora, ele já habita em você o Espírito Santo. Agora o próprio Jesus, ele vai mergulhar você no Espírito Santo. E aí, o falar em línguas, é batismo no Espírito Santo também? Eu vou te adiantar, mas a gente vai chegar lá, vai ter aula disso. Falar em línguas, no meio pentecostal, existem duas posições, no meio pentecostal. A primeira, geralmente quem pratica as Assembleias de Deus. O falar em línguas é uma evidência do batismo com o Espírito Santo. Evidência é uma prova, ou seja, a prova que eu sou batizado com o Espírito Santo é o falar em línguas. Então, se você não fala em línguas, você não é batizado com o Espírito Santo. Qual é a outra visão teológica? Eu posso ser batizado com o Espírito Santo e não manifestar o dom de línguas. Eu posso manifestar qualquer outro dom do Espírito Santo na minha vida. Mas eu sou batizado com o Espírito Santo. Tem gente que tem visão e não fala em línguas. Tem gente que tem revelação e não fala em línguas. Tem gente que Deus fala com ela em sonho e não fala em línguas. Entendeu? A primeira interpretação, ela é válida e é praticada até hoje. Mas ela gera algumas frustrações na fé de algumas pessoas. Eu conheço irmãos que falam que ele é triste porque na igreja dele só consagra para obreiros se falar em línguas. E ele me pediu aconselhamento. Aí o camarada vai e imita, né? Oi? Aí o camarada vai e imita para você. Então, aí o julgar a imitação é de Deus. O julgar a imitação é de Deus. No dom de línguas eu vou falar um pouquinho da parte linguística dele. Eu vou trazer a visão de um linguista para vocês. A minha visão como linguista, como estudante de linguística, eu vou trazer para vocês por que muitas vezes a gente pensa que está imitando o falar em línguas. Eu pensava que eu imitava. Alguém já passou por isso? Eu pensava que eu imitava. Quando vem o começo das línguas na minha mente, eu falo assim, não é possível, eu estou imitando o pastor. Hoje, o meu falar em línguas é totalmente diferente do meu falar em línguas do pastor. Eu tenho algumas palavras que são parecidas com a do pastor Carlos, mas quando eu começo a falar alguns mistérios, eu começo a falar totalmente diferente. Então, eu por exemplo, quando fui batizado com o Espírito Santo, o batismo, quando eu recebi, eu já tinha recebido essa palavra na mente. A palavra do mistério. Eu tenho ela até hoje, mas quando eu falo em mistério, não falo essa palavra. Você não fala ela, fala outra. Ela estava na minha mente. Aí quando Jesus foi me batizar com o Espírito Santo, ele falou, olha, repete aquilo que já está na tua mente. Mas quem disse que eu abri a boca? Isso é tremendo. O inimigo trancou minha boca, parecia que tinha um negócio aqui. Não liberava aquela palavra de jeito nenhum. Isso é maravilhoso. Aí Deus falou de novo, Jesus falou de novo. Fala, abre a boca. E eu não conseguia. Quem é que não fala em línguas? Terceira vez ele falou, vai falar, essa é a última chance. Maravilhoso. Se não falar, não vai acontecer. Aí eu falei, mas foi uma dificuldade. Mas quando saiu, irmão, foi 3 horas pulando. Quem aqui Deus me deu o dom de... Quem aqui não fala em línguas? O dom de variedade de línguas. Agora não me deu interpretação, já pedi várias vezes, mas ele nunca me deu esse dom de interpretação. Tem alguém que interpreta, viu? Aí alguém interpreta. Então, mas o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, ele já vem na tua mente. Deus já batiza você na sua mente. E aí você vai ter que liberar. E para liberar, aí... Às vezes trava. Isso aqui que ele está falando é tremendo. Quem aqui não fala em línguas? Tem alguém aqui que não fala? Irmãzinha ali atrás não fala, Jaqueline. O que aconteceu? Quando eu fui batizada pelo Espírito Santo a primeira vez, eu comecei a falar em línguas, não sabia nem o que estava acontecendo. Depois nunca mais aconteceu. Entendeu? E eu não sei o que significa aquilo. Foi uma alegria. Quando você falou, vem as palavras na mente? Comecei a falar na rua, que nem uma louca, andando e rindo, e chorando. O dom é uma experiência muito pessoal. E manifesta diferente de algumas pessoas. Isso aqui que o pastor está falando é muito interessante.
Ferdinand de Saussure, ele é o pai da linguística moderna, ele é o pai da linguística que vai dar origem à linguística estruturalista. Ele vai conceituar 3 coisas na linguística: significante, significado e signo linguístico. Eu quero que vocês pensem na palavra árvore. Imagina uma árvore na mente de vocês. Está com a árvore na mente? Fala o que vocês estão imaginando, em uma palavra. Árvore. Imagina uma árvore. Ele falou árvore, eu lembrei de... Imagina uma árvore na tua mente. Está com a árvore na mente? Resume esse desenho em uma palavra. É árvore. Uns vão pensar uma árvore mais cheinha, outros vão pensar uma árvore mais seca, outros vão pensar uma árvore com fruto, outros vão pensar uma árvore... Mas é uma árvore. Isso que você pensou é significado. É o conceito do que você pensou. Agora, quando você pensa na palavra árvore, é um significante. Isso aqui muda de idioma para idioma. Pensa no cachorro. O significante de um significado cachorro é cachorro, mas nos Estados Unidos é dog. Em países hispanos, Piero. Mas não deixa de ser o cachorro. Mas não deixa de ser o cachorro. Quando eu combino isso com isso, vira um signo linguístico. É quando eu combino a palavra cachorro com a mente, com o conceito que eu tenho de um cachorro e vira um signo linguístico. Por que a língua vem primeiro na mente? Porque primeiro vem o significante. Vem a palavra. Vem a palavra, o significante. Aí você fala assim, não é possível, eu estou inventando isso. É o significante. Mas, para eu criar um signo linguístico, eu preciso que o significante tenha um significado. Por isso que a língua é misteriosa, por isso que a língua é estranha. Porque quando vem um significante, ou seja, vem aquela palavra escrita na minha mente, mas não me vem o quê? O significado, eu não sei o que ela significa. E a palavra está marcada na minha mente até hoje. E eu não consigo, e eu não falo ela quando eu estou falando de mistério, eu não falo essa palavra. Siriana lá, baiana lá. Nunca falei. Se o signo, a palavra foi a primeira que veio. Se o signo linguístico é a palavra escrita ou falada, mais o conceito que eu tenho dela, se eu não tenho o conceito dela, eu não tenho o quê? A interpretação da língua estranha. É aqui que entra o Espírito Santo com o dom de interpretação da língua. Isso é uma experiência minha. Com cada um vai acontecer de uma forma diferente. Quando o pastor Salinas, que eu estava pregando aquele dia aqui, e ele começou a falar em mistério, eu fechei meu olho, Deus me mostrava uma árvore, e ele falava em mistério, eu trazia essa comunicação para a igreja. Daqui a pouco Deus me mostrava frutos nessa árvore, eu ouvia ele falar, e o conceito, o significado, ia surgindo na minha mente, e eu ia traduzindo para a igreja o signo linguístico, a mensagem que Deus queria falar com a igreja. Pois é. Falando nisso, só assim, desculpa eu interferir um pouquinho, tá? Eu acho que, assim, o que você falou agora, eu lembrei de um detalhe. Eu acho que foi através de você que Deus me deu um nome. Amém. Através de você. Eu creio. Deus me deu Deixa eu usar, irmão. Eu lembro a palavra que você disse. Você falou assim, eu fui aqui na frente. Aí eu vim aqui para o culto com uma expectativa, né? Uma expectativa muito grande, assim, mas era uma expectativa, sei lá. Eu lembro que era só de louvor e adoração, assim, entendeu? E nesse dia, eu lembro que eu sonhei que o Espírito, era como se o Espírito Santo viesse comigo com muita força, sabe, assim, de frente, assim, ele descia. E aí você falou assim, você chamou algumas pessoas à frente, aí você falou assim, nem sempre as nossas expectativas são a mesma de Deus, Ele nos surpreende. Aí você falou isso e é como se, pelo que, assim, o que aconteceu depois, parece que houve uma transferência de unção. E aí foi quando eu recebi, se eu não me engano, acho que foi profecia, porque começou a mudar, acho que foi profecia, palavra de profecia, porque eu não tinha. Eu sou apenas uma ferramenta.
O Espírito Santo não é que é uma transferência de unção. O Espírito Santo, ele apenas te visitou. E aí ele começa a abrir o teu entendimento para algumas coisas. Entende? Porque o Espírito Santo é o mesmo entre nós. Eu não carrego nada. Vem do Espírito, ele é a fonte. Então, quando, vamos supor, eu oro aqui, batiza com o Espírito Santo, Senhor, não sou eu. É o Espírito Santo que está batizando. Eu sou apenas uma ferramenta. Mas eu creio que a irmã recebeu, eu creio no seu testemunho. Então, isso aqui, gente, é só uma... A gente vai aprendendo, né? Com certeza. Isso aqui é uma didática. Isso aqui não dá para você pegar isso como uma fórmula padrão, é assim que funciona o dom espiritual. Não dá, porque é um dom do Espírito Santo. É mais uma maneira de entender. Aconteceu com o pastor, aconteceu comigo, e acontece, muita gente fala isso, eu acho que eu estou imitando. Não é, é o Espírito Santo agindo na tua mente, já o dom espiritual. Mas a visitação do Espírito Santo nem sempre é através de línguas. Ele pode se manifestar de outras maneiras também na pessoa. Nós vamos chegar lá, vocês estão adiantados, gente, mas eu vou só responder aqui. O Espírito Santo, ele age de inúmeras formas na igreja. Nós temos 3 listas de dons espirituais na Bíblia, uma em Romanos, uma em Efésios e uma em Coríntios. Nós temos 3 listas de dons específicos, e quando eu explicar essa lista para vocês vão falar assim, gente, eu exerço esse dom e não sabia. Assim, eu exerço esse dom e não sabia. E o Espírito Santo, ele é sujeito ao profeta. O dom, nós temos o domínio. Calma, que vai chegar coisa boa. Calma que vai chegar um negócio bom para vocês. Aleluia. Eu vou só terminar esse módulo, gente, para aí que a gente vai ter mais 2 semanas antes, no dia 28, eu marquei com o pastor André. Quem conhece o pastor André? Esteve aqui numa terça-feira. O que veio com a esposa, a Graça. Estava aqui, foi um reteté só, rapaz. Que ele é judeu. Ele é judeu convertido. Vai vir ele com a esposa dele fazer um culto de busca do Espírito Santo. Eu marquei com ele. E aí, entendendo a ação do Espírito Santo no ministério de Jesus, vamos entender a ação do Espírito Santo na vida do crente. Então, o Espírito Santo no Antigo Testamento, presença específica e temporária, capacitação qualificatória. Lembra que eu falei que ele capacitou alguns especificamente para ser artesão do tabernáculo? Então, capacitação qualificatória. Quando vocês verem essa palavra qualificatória, é que ela dá designação nominal, entendeu? Então, vou lhe qualificar. Você é a Marise. Eu estou lhe qualificando. O Espírito Santo qualifica, ele dá nome às funções. Tá? Então essa era a ação do Espírito Santo na vida do crente no Antigo Testamento. E a ênfase adventista, não é adventista do 7º dia. Advento é a promessa. O Espírito Santo do Antigo Testamento, a ênfase dele era anunciar ou em ações mostrar aquilo que estaria por vir. Por isso que os profetas do Antigo Testamento profetizavam muito a respeito do futuro. Era normal o dom profético se manifestar dessa forma. Era uma ênfase adventista. No Novo Testamento, a habitação permanente e ininterrupta em todos os que creem. Gravem isso na vida de vocês. A habitação é permanente, ela é ininterrupta em todos os que creem. O Espírito Santo não para de agir, o Espírito Santo não sai da sua vida, o Espírito Santo não vai e volta, ele não é mais a pomba de Gênesis que ia e voltava, ele é a pomba que João viu, ele não é a pomba que Noé enviou, ele é a pomba que João viu, é a pomba que agora desceu sobre a tua vida e é permanente na tua vida. Aleluia. Tremendo isso, glória a Deus, isso é tremendo. Vou ler as observações que eu fiz. O Espírito Santo vinha sobre pessoas específicas, para tarefas ou momentos determinados. Reis, profetas, juízes, artesãos, sacerdotes. Exemplos:
Bezalel, ó, o galo cantou e não é 5 horas da manhã ainda, gente, não pode negar Jesus não, hein? Bezalel, cheio do Espírito para construir o tabernáculo, em Êxodo 31:3. O Espírito do Senhor se apoderou de Sansão em Juízes 14:6. E agora no Novo Testamento, o Espírito Santo é derramado sobre todos os crentes em Cristo, de forma permanente. Exemplo, Pentecostes, Atos 2:4. Exemplo, o Espírito de Deus habita em vós. Lá em Romanos 8:9, Paulo fala isso. O Espírito de Deus habita em vós. No Antigo Testamento, o Espírito podia se retirar da pessoa. Saul, em 1 Samuel 16:14, o Espírito Santo o abandonou. O caso de Saul é terrível. Para mim, ele é pior do que Judas. 2 camaradas na Bíblia que eu não gostaria de passar por essa experiência é Saul e Herodes, que governou durante o período de Jesus. Porque com esses dois, Deus não quis papo. Saul, Deus fala assim, não levanta nem oração por ele, nem clamor. Não quero mais conversa com Saul. Meu espírito rejeitou ele. E o Herodes, Jesus vem na presença de um rei da Judéia. Aí o Herodes, se você ver o diálogo, o Herodes vem assim, me conta, eu estou ouvindo do teu ministério, eu quero saber. O Herodes vem com sede para Jesus. E Jesus aqui, ó, preso. Exercendo do direito de ficar calado. Com Judas ele fala, faz lá logo o que você tem que fazer. O último grito de misericórdia de Jesus para Judas foi esse. Faz logo o que você tem que fazer. Vai lá. Judas teve a oportunidade do perdão. Para o Pilatos, ele vai falar, olha, você pode me condenar porque Deus te deu esse poder. Não é pelo seu poder. Ele está evangelizando Pilatos. E diz a história secular que o fim do Pilatos foi triste. Infelizmente, ele não se arrependeu e foi triste. Eu não lembro se ele se matou, se ele foi envenenado. Foi estilo Império Romano mesmo. A morte foi cruel. Foi cabulosa. A primeira observação, a habitação permanente e ininterrupta. Habitação permanente e ininterrupta. Isso quando a pessoa se retira da vida cristã. Ela crê, mas ela se retira da vida cristã. Aí a gente volta naquela aula da blasfêmia. Eu me afastei. Todo momento que eu estiver afastado da presença, da comunhão, da presença não, da comunhão com os irmãos, o Espírito Santo sempre ministrou na minha vida. Cara, você está errado. Cara, eu te amo, volta para minha igreja, para minha vida, para minha presença. Volta para mim, eu te amo. Stefano, volta, isso não é vida para você. Não, está aqui isso. E Stefano, eu te amo. Eu continuo agindo no meu coração. O problema é quando a pessoa, a gente chama de cauterização de mente. A mente dela, ou ela se prende numa rejeição do perdão. Eu não sou digno do perdão de Deus, eu não sou digno. Mas Deus te ama, cara. Eu sei que Deus me ama, mas eu não sou digno. Mas Deus te perdoou. Eu sei, mas eu tenho vergonha, eu não consigo voltar para a comunidade. Mas Deus te ama, cara, ele te quer lá, ele não quer saber dos teus pecados, a gente não quer saber. Não, mas eu não sou digno. Ou, quando cauteriza a mente dela, a ponto de ela, tudo que, vamos supor, para ela o pecado agora é algo comum, se tornou algo comum para ela. Como eu já ouvi da boca de uma pessoa, olha, eu já fui da igreja, eu senti a presença do Espírito Santo, eu senti o poder dele, mas hoje eu creio na macumba. Uhum. Tem aquelas pessoas, por exemplo, que eu converso com a Graça, né? Você vê muita assim, gente que fala assim, eu já fui pastor, né? A pessoa já falou em línguas, eu vivi na igreja 30 anos, 40 anos, aí a pessoa fala assim, eu não acredito em Deus. Acho que aquilo ali foi tudo uma perda de tempo, fala bem assim. Infelizmente tem pessoas que, assim, aí é Deus e elas e Deus. Entendeu? Infelizmente algumas vão chegar no nível da blasfêmia contra o Espírito Santo. É isso que e aí não há perdão mais. Porque talvez ou elas nunca, sei lá, nunca tiveram realmente com Deus. Nosso papel, irmã, é orar até Deus falar não ore. Entendeu? Se Deus falar assim, se Ele não falar não ore, continua orando. Continua evangelizando.
Continuar pregando. Continua. Nosso papel é orar. Porque eu sempre, assim, eu falo, você entendeu o que eu quis dizer? Sim, não lógico. No sentido de julgar, é porque assim, eu acho muito esquisito. Porque vamos supor, se você ficar um mês, por exemplo, longe da presença, você já começa a sentir aquele... Mas por que você sente? Coisa te... Porque o Espírito Santo está agindo na tua vida. Entendeu? Você quer ver? Quando a pessoa fala assim, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Eu quero pedir perdão para ele. Pronto, é um sinal que o Espírito Santo quer perdoar a tua vida. Você não blasfemou contra ele. Agora, quando a pessoa não consegue receber esse perdão, quando ela acha que ela não é mais necessário desse perdão na vida dela, Hebreus vai falar que para essas pessoas não tem mais salvação, que elas crucificam Jesus novamente e expõem ele ao vitupério mais uma vez. É como se você estivesse crucificando Jesus e aquele sacrifício já não tem mais efeito na tua vida. Aí é grave, aí não tem mais o que fazer. Aí, melhor seria para Sodoma e Gomorra, diz Jesus, né? Lógico que ele usou uma figura de linguagem, né, gente? Mas o julgamento vai ser pesado para essa gente. Estamos acabando já. Então, o Espírito Santo na construção, na continuação e na glorificação da igreja. O Espírito Santo vai revelar. Amém? Mateus 16, 13 e 20, para a gente encerrar isso. Mateus 13 e 20. Gente, está tudo bem até aqui? Está de boa a aula? 16, 13 ao 20. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro. E aí ele continuou, ou seja, foi o Espírito Santo, foi o Deus Pai através do Espírito Santo que revelou que Jesus é o Cristo. Amém? Lá em Efésios, capítulo 2, versos 19 ao 22. Efésios 2, 19 ao 22. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Oh, coisa linda! Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Vamos ligar com aquela ideologia aqui? Vocês juntos são edificação do Senhor e a pedra angular é Cristo. Esquece esse negócio de desigrejado. Eu sou templo do Senhor. Não, você é edificado no templo do Senhor. Quem é o templo do Senhor? A família de Deus. Não existe desigrejado. Amém? Mas esse é assunto para eclesiologia. Capacitação e envio. Atos 1:8. Vou ler só o Atos 1:8 para agilizar. NVT, nova versão transformadora. Recomendo. Compra sem medo de ser feliz, irmã. Esse negócio de que muda o sentido da Bíblia, blá, 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 blá. Esquece isso aí. Nova versão transformadora. Sem medo de ser feliz. Pode comprar que vai gostar. É boa para fazer devocional. Irmão, vou montar uma pregação, quero... Aí você não vai trabalhar com uma versão, você vai trabalhar com pelo menos 3 versões. Uma bem atualizada, uma no meio do caminho e uma bem arcaica mesmo.
E se quiser fazer uma exegese bonitinha, aí você tem que ir para o grego, o koiné, tem que ir para o hebraico bíblico e um pouquinho do aramaico, dependendo do livro que você for usar. Um Daniel da vida, por exemplo. Mas vai na nova versão transformador, irmã. NTLH, muito criticada, pessoal, tem gente que usa muito ela. O tio Nico, né? Augusto Nicodemos, chama ele de tio Nico, a intimidade, né? Tio Nico usa muito ela, a nova tradução da linguagem de hoje. NVT, quem usa é o Iago Martins, acho que o Rodrigo Bibo usa também. A NTLH? É, legal, e ela é atual, ela não é antiga não. Atos 1:8, gente, pra gente encerrar essa aula aqui. Vocês receberão poder, ou dunamis no original, no grego, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Então, ele nos capacita para testemunhar a palavra de Deus e nos enviar. Atos 13:8, como eu falei, foi falado em missiologia, foi falado em panorama do Novo Testamento. É o Espírito Santo que move a igreja de Antioquia, o primeiro campo missionário da igreja primitiva, a direcionar Paulo e Barnabé como missionários, enviados, apóstolos enviados para fundamentar a igreja ali no Oriente, acho que é Oriente Médio ou Oriente Próximo, estou na dúvida agora, preciso ver depois. Mas ali no Oriente, ali começa a igreja oriental, cristianismo oriental. E aí é uma outra aula isso. Glorificação em 1 Coríntios 15:38. 1 Coríntios, a aula começou um pouquinho mais tarde, gente. Por isso que está atrasando. A chuva me atrasou de vez. Meu Deus do céu, chuvinha abençoada. 15:38. 15:38. Então, Deus lhe dá um novo corpo como Ele quer. Um tipo diferente de planta cresce de cada tipo de semente. Da mesma forma, tipos diferentes de carne, um tipo para os seres humanos, outro para os animais, outro para os outros para as aves e outros para os peixes. Eu acho que eu li errado, né? Eu li errado. É no 35. Alguém pode perguntar como os mortos ressuscitarão? Que tipo de corpo terão? Que perguntas tolas! A semente só cresce e se transforma em planta depois que morre. E aquilo que se coloca no solo não é a planta que crescerá, mas apenas uma semente de trigo ou de alguma outra planta. Então Deus lhe dá um novo corpo como Ele quer. Um tipo diferente de planta cresce de cada tipo de semente. Da mesma forma, há tipos diferentes de carne. Um tipo para os seres humanos, outro para os animais, outro para as aves e outros para o peixe. Gente, que aula de biologia do Paulo, né, que ele está dando aqui para essa igreja? Também há corpos celestes e corpos terrestres. Gente, a glória dos corpos celestes é diferente da glória dos corpos terrestres. Paulo está dando uma aula de biologia celestial aqui, gente. O sol tem um tipo de glória, enquanto a lua e as estrelas têm outro. E até mesmo as estrelas diferem em glória uma das outras. E aí ele vai continuar. Ou seja, o Espírito Santo vai glorificar o nosso corpo, gente. Esse corpo vai ser transformado. É muita coisa, vamos uns negócios que eu vou lembrando. O Agostinho de Hipona, ele vai cair numa reflexão muito interessante. Porque vão questionar ele a respeito assim, se no céu não tem pecado, como que vai ter um corpo de carne no pecado? Aí o Agostinho de Hipona, num livro chamado Cidade de Deus, que é mais longo do que a Bíblia, são quase 2.000 páginas, se não me engano, uns mais de 20 volumes, é pesado, negócio pesado. Ele vai falar assim, mas quem disse que tem que ter um corpo de carne no céu? Por exemplo, as plantas têm um corpo físico, mas não são de carne. Ele vai trazer essa questão. E Paulo está justamente falando isso, que existem corpos celestes e corpos terrestres. Então, não sei como que será o nosso corpo, mas vai ser um anseio. Ressurreição em Romanos 8:11. Esse já lemos aqui de cabo a rabo. Eu vou pular para a unidade, Efésios 4:1-6. Para a gente encerrar.
Efésios 4, 1, 6. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno. Gente, essa foi a pregação de domingo, né? Digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros, em amor. Pregação de domingo, nosso querido pastor Luiz Carlos, pregação de domingo, vamos revisar. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo, um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos e em todos e vive por meio de todos. Amém? Então, o Espírito Santo é o que dá liga a toda essa teologia que a gente está estudando, a todos esses conceitos de Jesus, de Deus, de igreja, de ação. O Espírito Santo é Ele que nos dá esse vínculo da paz, viver em paz um com os outros. Amém? E aí, semana que vem, a gente volta nessas dúvidas de vocês sobre batismo com o Espírito Santo. Amém? Amém ou não amém? Amém. Vou fazer o spoiler da aula que vem, é isso aqui, ó. A influência iluminista na teologia cristã. Segundo o site Brasil Escola, o acesso foi esse ano, obviamente, 2025. O iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu na Europa do século XVIII. Tinha como ponto central a defesa da razão e ciência para guiar a humanidade e explicar os fenômenos da natureza. Por conta disso, contribuíram para o desenvolvimento científico nesse período. Isso aqui é um ponto que vai influenciar a nossa maneira de enxergar a fé, principalmente a maneira ocidental, tá? O iluminismo junto com o quê? Com os pilares da sociedade ocidental. Filosofia grega, moral judaico-cristã e o direito romano. Isso vai influenciar a nossa Constituição de leis, vai influenciar o nosso pensamento filosófico de educação e de religião e vai influenciar a nossa moral judaico-cristã, que vai influenciar em todo o nosso comportamento como sociedade, na política, na legislação, em tudo que a gente imagina no nosso mundo ocidental. Isso vai ser importante para a gente poder começar a ver a importância do pentecostalismo. Quando vocês verem uns camaradas falando mal de pentecostal, não entrem em debate, ignora, ele está falando besteira. E eu falo isso com toda sinceridade. Está falando besteira. O pentecostalismo, ele é importantíssimo para a fé cristã nos tempos contemporâneos. Ele é importantíssimo. E a gente tem que aprender a valorizar isso em nome de Jesus. Amém? Aula encerrada. Semana que vem tem mais. Poxa, Stefano, cara, tava tão legal. Só dá um pause ali para mim, por favor, quem puder. Tava tão boa a aula.